pessoal, tudo bem? Essa aula tem o título As Lógicas Mercantis, o Domínio Europeu sobre os Mares e o Contraponto Oriental. Antes da gente começar, a gente vai levar um papo sobre a importância dos conceitos para a história. A história é uma escrita, então a gente trabalha com as palavras e essas palavras às vezes querem dizer algumas ideias específicas. São os chamados conceitos para os historiadores. Então a gente fala muito em colônia, em metrópole, democracia, república. Todas essas ideias elas querem dizer coisas muito específicas, conceitos muito claros. Para a Idade Moderna, um dos conceitos mais importantes para os historiadores é o de mercantilismo. Meu objetivo com essa aula é te ajudar a entender melhor o que foi isso, não é tão difícil quanto parece, e a gente fazer uma relação entre isso que se vivia no Ocidente e aquilo que era experimentado no Oriente. Vamos lá, me acompanha. Primeira coisa, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, ou seja, um conjunto de coisas que se fazia na Europa no início da Idade Moderna relativa à economia. Vamos entender que práticas eram essas. Primeiro, entender seus objetivos. Basicamente, o mercantilismo tinha como objetivo fortalecer o poder do rei, dos estados-nação que tinham surgido na Europa do início da Idade Moderna e as respectivas burguesias, ou seja, os grupos de comerciantes que tratavam da compra e venda de mercadorias. Vamos acompanhar aqui uma a uma cada uma dessas práticas que se tornaram comuns, com algumas diferenças, em países da Europa, mas se tornaram bastante corriqueiras do cotidiano daquela época. A primeira delas é a prática que a gente chama de monopólio comercial. Isso queria dizer o seguinte, esses países europeus tentaram estabelecer com as colônias ou com as áreas que comerciavam o chamado monopólio, ou seja, na área onde eles chegavam, eles queriam que eles fossem os únicos comerciantes a controlarem aquele território. Por que isso? Porque era uma forma mais fácil de tentar manipular o preço. Se você é a única pessoa que chega num lugar para comerciar, fica mais fácil de você negociar o preço e de tentar vender muito mais caro em outro lugar. Essa ideia ela é conhecida como monopólio comercial. Ela foi praticada por países europeus em suas colônias, como é o caso do Brasil, uma colônia de Portugal, e também na criação de companhias de comércio. Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, já ouviram falar nesses nomes? Eram organizações de comércio que os países europeus criavam para estabelecer rotas onde só eles controlariam aquelas determinadas mercadorias. Esse princípio a gente chama de monopólio comercial. Até hoje se fala em monopólio, Quando uma empresa tem um monopólio em alguma área da economia, por exemplo, da exploração do petróleo, isso traz muitos benefícios para aquela empresa, mas para o consumidor nem tanto, não é assim? Já ouviu falar dessa história? Então, nessa época aqui, a mesma coisa. O monopólio comercial era bom para o rei, bom para a burguesia, mas complicado para quem precisava dessas mercadorias. Uma segunda característica desse modelo conhecido como mercantilista era o metalismo. Esse é mais fácil, que a gente vai direto no nome, de metal. As burguesias e os reis daquela época entendiam que o acúmulo de metais preciosos, especialmente ouro e prata, se eles juntassem bastante ouro e prata, isso os faria países mais ricos, nações que se diferenciariam das demais. Isso é muito importante porque quando teve a colonização, há muitos registros dos historiadores, muitos documentos a que os historiadores recorrem, que a busca por esse ouro, por essa prata, aparecem, era um interesse muito frequente, Ou seja, a mineração, ela se tornou uma atividade muito importante nessas colônias, muito em função dessa ideia de que o acúmulo de metais era uma forma de estabelecer riqueza. Além do monopólio comercial do metalismo, outra prática muito comum era a de balança comercial favorável. Essa é muito presente no capitalismo até hoje, ou seja, os países que naquela época se formaram, eles buscavam sempre mais vender do que comprar. Ou seja, porque quando você vende, você tem um lucro, você tem um ganho em cima daquela mercadoria que você está vendendo. Não é assim? Quando você compra, você tem uma espécie de um prejuízo, você perde um dinheiro. Não é assim que funciona? Essa continha matemática, ela tinha que ser favorável, Ou seja,
essa quantia matemática, que a gente chama de balança comercial, ela tinha que ser favorável para o país. No geral, significava mais vender do que comprar. Outra característica muito importante desse modelo de economia é aquilo que a gente chama de intervencionismo estatal. De novo, atenção no nome. Intervenção, intervir é mexer, né? Esses modelos de economia, eles acreditavam que o correto era que o próprio governo, o próprio Estado, no caso, a coroa, né, porque eram monarquias, eles controlassem o processo de exploração econômica. Muito bem, isso teve um reflexo, por exemplo, no caso da América Portuguesa, só para falar aqui do exemplo mais rápido que me veio, na forma de organização da colônia, quando teve o sistema de produção de açúcar. Quem determinou isso, seria dessa forma e não outra, foi a coroa portuguesa, foi o governo, foi o Estado. Então, o mercantilismo entendia que o correto, ou o melhor a ser praticado na economia daquela época, era que o governo, que é a monarquia, abrisse o caminho necessário e organizasse tudo o que fosse interessante para que as atividades econômicas acontecessem, né, como a agricultura e a mineração. Legal. Outra prática muito importante do mercantilismo foi o chamado protecionismo, palavrinha que volta e meia aparece nas discussões de economia de hoje em dia, que você vai ouvir certamente o seu professor de geografia ou se você assistir a algum jornal, né? Protecionismo também lembra uma outra palavra, que é proteção, né? Os países que praticavam essa economia mercantil buscavam sempre proteger os seus produtos. O que isso significava? Vamos supor que a gente tivesse algum outro produto estrangeiro semelhante ao que você comerciasse. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você fosse um país europeu e o seu país tivesse uma colônia que tivesse açúcar. Caso viesse um açúcar de fora, você vai lá e põe uma taxa em cima desse produto, tornando ele mais caro para os consumidores. Qual é a ideia? Fazer com que o seu próprio produto, que é mais baratinho, seja consumido mais. Protecionismo é isso. É quando você tenta proteger a mercadoria de um país ou de uma região para que ela fique mais barata para o consumidor do que uma que vem de fora. E com isso você garante que o lucro fica na mão da sua região. Essa prática hoje em dia ela é condenada pela maioria dos países porque hoje as ideias econômicas são diferentes. Então nesse período aqui, o protecionismo era uma das práticas do que a gente chama de mercantilismo. Bacana, agora a gente vai dar um salto bem relevante aqui. Todo esse conjunto de práticas, ele era coroado, digamos assim, ele tinha uma mais importante, que era a busca por novos mercados. Quando eu falo isso, por que isso é tão relevante? Porque surge no mundo a ideia de que o comércio bom era aquele que estava sempre em expansão, ou seja, ele estava sempre buscando aumentar o número de mercados, aumentar a nova possibilidade de produtos. Isso aqui gera uma mudança na maneira que se pensava a economia até então. Há poucos séculos antes da Idade Moderna, a mentalidade era do feudalismo, que a produção era toda interna e pouco se falava em comércio. Quando surge essa mentalidade de busca de novos mercados, os europeus necessariamente se colocam para fora do continente, buscando outras formas de comerciar e enriquecer. Isso gerou também uma projeção de poder, porque, repara, eles se colocaram, por raciocinar dessa forma, por entender a economia dessa forma, a colonizar outros países em outras regiões do planeta. Esse ponto é muito importante justamente por conta do tal do contraponto oriental que eu queria destacar aqui. O Oriente, que tinha uma lógica diferente econômica e cultural, religiosa inclusive, né? Boa parte do Oriente era do Islã, que tinha aí uma espécie de uma rivalidade com os cristãos. Toda essa lógica, ela quando chegava na hora do comércio, essa lógica da diferença com o Oriente, do contraponto, daquilo que é distinto, ela ficava um pouco de lado, porque o interesse comercial, o interesse do mercantilismo, da mentalidade do mercantilismo, ele prevalecia. Então, repara, durante o início da Idade Moderna, esse conjunto de práticas, ele se tornou dominante. E os historiadores dão um nome para isso de mercantilismo ou capitalismo comercial, que é um outro nome também adotado.
Eu espero que você entenda das próximas vezes que você pesquisar sobre esse assunto, o que esse conjunto de noções ele significa e por que ele foi tão marcante para a história europeia nessa época. Tá bem? Até uma próxima. Muito obrigado pela atenção.